Olá, pessoal. Essa é a parte 6 da nossa discussão e do nosso estudo sobre a LC 79 de 1999, que trata sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Presidente Prudente. Vamos dar continuidade? Pessoal, na continuidade, nós vamos ter agora, no Estatuto do Magistério, sobre o sistema retributório, ou seja, sobre os vencimentos, não é, que são previstos aí no Estatuto do Magistério. O artigo 48, ele prevê que os integrantes do quadro do magistério terão seus vencimentos estabelecidos nas tabelas de referências salariais constantes no anexo 2 desta lei. Então, tem as tabelas salariais que constam nesta lei e elas são atualizadas anualmente. O artigo 2º, ele prevê, que foi alterado neste ano de 2024, prevê aí que na QM1, no quadro do Magistério 1, é referente à série dos docentes. Então, quem está na QM1? Os docentes. Sejam os docentes com jornada parcial de trabalho 28 horas, sejam os docentes com jornada completa de trabalho de 33 horas, ou sejam os docentes com jornada integral de trabalho de 40 horas, certo? Então, os docentes, pelas suas jornadas, eles estão situados na QM1. E na QM2 estão situados os especialistas de educação, que atuam por 40 horas semanais, que é a jornada completa de trabalho. Ou seja, nós temos duas tabelas, né? A QM1 e a QM2, que é referente aos especialistas da educação. Nós também temos uma QMD, um quadro do magistério diferenciado, que nós não vamos entrar na discussão aqui, porque ela não está prevista aqui diretamente no Estatuto do Magistério. E daqui é importante, né? Quando a gente fez no vídeo anterior aquela diferença entre, né, níveis, né, de referências, qual que é a diferença salarial dela? De um nível para outro, a diferença salarial é sempre de 5%. Então, o docente ou o especialista da educação, ele aumenta salarialmente sempre 5% o número do nível, certo? Então, só para guardar isso, são 5 pontos cada referência salarial, né? Cada pontuação para que tenha um número, e são 5% também o valor incidido no salário. No artigo 49, nós temos assim: integram a remuneração do funcionário docente ou especialista, além do vencimento, as gratificações e adicionais previstos neste Estatuto e os constantes no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, leis ordinárias e outras. Então, também a parte do vencimento total dos integrantes do quadro do magistério, outros direitos que são previstos, né, dentro da Lei Complementar 591 e outros decretos e leis ordinárias. Artigo 50. O docente fará jus ao recebimento dos vencimentos correspondentes à sua jornada, acrescido da carga suplementar durante as férias, recesso, licenças e demais afastamentos previstos em leis. Então, também ele faz jus do recebimento de vencimentos aí na sua jornada. No capítulo 11, nós temos aí sobre férias, recessos e licenças. Né? Artigo 51, os docentes do Magistério Público Municipal eles gozarão de férias e recesso de acordo com o calendário escolar, elaborado anualmente pelas unidades, de acordo com as normas expedidas pela SEDUC. Então, o grupo docente, eles gozam de férias e recesso de acordo com o calendário escolar. Os especialistas da educação eles têm direito a 30 dias de férias consecutivos anuais e a 5 dias úteis de recesso a serem gozados dentro dos períodos de recesso, previstos no calendário escolar. Então, primeira separação, docentes, as férias
e recessos de acordo com o calendário escolar. Especialistas da educação, direito a 30 dias consecutivos de férias anuais, não está falando período. Só que os especialistas da educação têm direito a 5 dias úteis de recesso, que são gozados dentre os períodos de recesso previstos no calendário escolar. No artigo 53, nós temos as previsões de afastamento dos docentes especialistas. Quanto que podem ter afastamento? Quais são as previsões de afastamento? Para prover cargo em comissão, para exercer atividades inerentes ou correlatas às do magistério em cargos ou funções previstas nas unidades ou órgãos da Secretaria Municipal de Educação, ou em outras secretarias desenvolvam projetos educativos sem prejuízo de vencimento das demais vantagens do cargo. Então, pode afastar para exercer funções inerentes do magistério e não ter prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens do cargo. Pode se afastar também para exercer junto a entidades conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação atividades inerentes ao magistério, sem prejuízo de vencimento ou demais vantagens do cargo. Podem se afastar para frequentar cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, especialização ou de atualização no país ou no exterior, com ou sem prejuízo de vencimentos das demais vantagens dos cargos, desde que apresente a comprovação de participação. Então, apresentando a comprovação de participação, tem aí a questão, né, a viabilidade de frequentar esses cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento. Tem também as licenças de comparecer a congressos, cursos e reuniões relacionados com a sua atividade, sem prejuízo de vencimento das demais vantagens do cargo. E exercer cargo ou substituir ocupante de cargo quando estiver afastado, desde que pertença ao mesmo quadro do magistério e estejam na mesma jurisdição municipal. Então, substituir o cargo quando estiver afastado, desde que pertença ao quadro do magistério e esteja na mesma jurisdição municipal. Daí, no parágrafo 1º, consideram-se atribuições inerentes às do magistério aquelas que são próprias do quadro do magistério. Então, atribuições do magistério, a gente volta lá justamente ao artigo 2º da LC 79. Planejar, dirigir, ministrar, né, administrar, que são funções inerentes, atribuições inerentes àquelas próprias do quadro do magistério. Consideram-se também atividades correlatas ao do magistério aquelas relacionadas com a docência e outras modalidades do ensino, bem como as de natureza técnicas relativas ao desenvolvimento de estudos, planejamentos, pesquisa, supervisão e orientação em currículos, administração escolar, orientação educacional, capacitação de docentes, especialistas de educação, direção, assessoramento e assistência técnica, exercidas em unidades ou em órgãos da Secretaria Municipal de Educação ou em outras secretarias que desenvolvam projetos pedagógicos. Então, aqui no parágrafo 2º, a gente tem a definição do que são consideradas atividades correlatas ao magistério, que envolve todo esse leque. E daí, no parágrafo 3º, coloca-se que assim que os afastamentos previstos no inciso 4º, 5º e 6º, que é dessas frequências, eles serão regulamentados por legislação específica, não é? Que é o decreto 17.200 de 2005, que coloca aí qual é essa previsão de afastamentos. No artigo 54, coloca-se que, assim, aplica-se aos integrantes do quadro do magistério as demais disposições relativas a outros afastamentos relativos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Então, aqueles afastamentos que são garantidos pelo Estatuto do Servidor Público Municipal também é previsto para os integrantes do quadro do magistério, como, por exemplo, a licença por assuntos particulares, de interesses particulares. No capítulo 12, nós temos do aperfeiçoamento e capacitação dos integrantes do quadro do magistério. Lembra, né, que a gente colocou lá no início que é uma das formas de valorização desse quadro do magistério.
No artigo 55, é definido o que é aperfeiçoamento. É o conjunto de procedimentos que visam proporcionar aos integrantes do quadro do magistério a sua atualização profissional com vistas à melhoria da qualidade do ensino. Então, aqui, aperfeiçoamento é atualização profissional e melhorar o quê? Com vistas para quê? Para melhorar a qualidade do ensino. Parágrafo 1º, o aperfeiçoamento, que trata-se no caput deste artigo, será desenvolvido através de cursos, congressos, seminários, encontros, simpósios, palestras, fóruns de debate, semanas de estudos e outros similares. Daí no parágrafo 2º, a gente tem essa previsão aqui, ó. A Secretaria Municipal de Educação deverá permitir a formação continuada e constante dos integrantes do quadro magistério, bem como sua participação em uma semana de curso por ano, com duração mínima de 30 horas. Então, pensar aqui, ó, que tem que ser permitida a participação, pelo menos em uma semana de curso por ano, com duração de 30 horas. E as demais secretarias que contem com integrantes do quadro do magistério proporcionarão formação continuada de acordo com as necessidades e possibilidades operacionais. Então, aqui, no artigo 55, a gente tem aí uma definição do aperfeiçoamento dos integrantes do quadro do magistério. Pessoal, é isso. Continuem aí acompanhando nossa sequência de vídeos.